Dívida de R$ 1 milhão com o banco quitada por apenas 100 mil. Quando você ouve alguém dizer que uma dívida de 1 milhão foi quitada por 100 mil reais, a primeira reação é desacreditar, ou pior, achar que isso é regra, e não é, mas também não é impossível. O problema é que quase ninguém entende por que isso acontece, e sem entender o porquê, tentar repetir esse resultado pode sair muito caro. Então, antes de qualquer coisa, eu preciso alinhar uma coisa com você. Esse tipo de redução não acontece por sorte, não acontece por insistência e muito menos por conversa boa com o gerente. Isso acontece por estrutura técnica. E essa estrutura começa em algo que a maioria das pessoas nunca ouviu falar: provisionamento bancário. Com as mudanças trazidas pelas resoluções 4966 e 352 do Banco Central, os bancos eles passam a operar com um modelo muito mais rigoroso de controle de risco. Hoje, eles não esperam você parar de pagar para reconhecer a perda. Eles se antecipam. Eles trabalham com o conceito de perda esperada. E traduzindo para você, se o banco entende que o risco de você não pagar aumentou, ele é obrigado a separar dinheiro para cobrir essa possível perda. Isso se chama provisionamento. Agora presta atenção porque isso muda tudo. Quanto maior o risco da sua dívida, maior o provisionamento. E quanto maior o provisionamento, maior o custo dessa operação para o banco. E aqui entra o ponto que quase ninguém te conta. Em determinados momentos, manter a sua dívida ativa pode ser pior para o banco do que aceitar uma redução significativa. É aí que surgem acordos agressivos. Mas isso não acontece de forma aleatória. Provisionamento, ele cria janelas, momento contábil influencia também na negociação e existem momentos tecnicamente mais favoráveis para propor essa reestruturação. Agora deixa eu te explicar o erro mais comum. A pessoa vê um caso de redução, tenta ir no banco pedir desconto sem análise, sem estratégia, sem entender o cenário e recebe uma proposta ruim ou pior, aumenta a dívida. Porque aqui entra um ponto essencial. Reestruturação é diferente de renegociação. Renegociar pode alterar condições, aumentar o saldo. Já reestruturar busca reorganizar com estratégia e abrir cenário técnico de redução. A maioria das pessoas renegocia, poucas reestruturam e isso faz toda a diferença. Agora vamos falar da realidade técnica. Para que uma dívida de R$ 1 milhão possa ser reduzida para algo próximo de 100 mil, normalmente existem fatores combinados: alto nível de risco da operação, tempo de inadimplência, relevante pressão de provisionamento do banco, possível deterioração da carteira, momento contábil favorável e estratégia bem estruturada. Sem isso, esse tipo de redução dificilmente acontece. Agora entra um ponto que assusta muita gente: o arrasto. Se você tem mais de uma operação no mesmo banco, uma pode afetar a outra, aumentando o risco total e aumentando o provisionamento. Mas aqui entra o ponto estratégico. Arrasto mal compreendido gera medo, dúvidas. Esse arrasto, bem analisado, gera estratégia. Nem toda reclassificação é ruim. Às vezes ela cria margem técnica e quando o risco sobe, o provisionamento sobe e isso altera sim a conversa. Ou seja, aquilo que parecia piorar sua situação pode, na verdade, fortalecer sua posição de negociação. Mas isso exige análise. E aqui entra o maior erro de todos: tentar resolver sozinho. Sem leitura técnica, sem entender o comportamento do banco, sem estratégia. Isso não é negociação, isso é tentativa. E tentativa nesse nível de dívida, meu amigo, custa caro. Por isso, existe um princípio que você precisa guardar: negociação sem dossiê é amadorismo. E antes de qualquer proposta, é necessário auditoria contratual, leitura do estágio da dívida, análise do risco, entendimento de provisionamento, estruturação de estratégia. Só depois disso
se fala em negociação real. Agora, outro ponto importante: caixa. Esse tipo de acordo não acontece sem preparação. Você não precisa ter todo o valor, mas precisa ter estratégia financeira. Porque o banco só aceita redução quando existe viabilidade de fechamento. Quitação não é improviso, ela é construída. E cada caso permite cenários diversos, diferentes, sem promessa, sem garantia, mas com base técnica. Agora, sobre o judiciário. Muita gente acha que precisa processar para conseguir isso. Nem sempre. Antes de qualquer movimento judicial, estruturamos estratégias processuais, principalmente extraprocessuais nesse momento, que, quando bem aplicadas, normalmente evitam anos de processo. O judicial, ele pode ser usado, pode proteger, pode suspender cobranças, pode travar execuções, mas ele é ferramenta estratégica. Não é o primeiro passo. Nosso escritório mesmo possui decisões positivas contra bancos em todos os estados do Brasil, mas nossa prioridade é resolver com inteligência antes que o problema escale. Agora, deixa eu ser direto com você. Reduzir uma dívida de 1 milhão para 100 mil reais não é promessa, é possibilidade, e possibilidade depende do cenário, depende de análise, depende de estratégia e, principalmente, depende de fazer do jeito certo. Se você quer entender como o seu banco está provisionando a sua dívida e como isso pode abrir uma janela técnica de reestruturação, os nossos contatos estão na descrição e no primeiro comentário fixado. Fale já com o nosso time de especialistas. Aqui nós trabalhamos com um número limitado de casos e atuação personalizada. Se o seu perfil for compatível com a nossa metodologia, você será orientado sobre os próximos passos. Decisão financeira não se adia. Estratégia começa agora. Os nossos contatos oficiais estão na descrição e no primeiro comentário fixado. Fale já, fale agora com o nosso time de especialistas e solicite a análise do seu caso.